Olá, já estamos de volta. Foi bem rápido. Vamos lá, Deise? Vamos. Terceira pergunta é de uma internauta, o nome dela é Ana Cláudia. Professor, como se dá a transmissão de energia dos invisíveis com os vivos? Por imantação. Agora, então, a gente vai começar a ver esse processo desse entendimento, dessa transmissão de energia, dessa troca de energia, que não é a incorporação, entrar no corpo, é por imantação. Quando já é criado a ambiência, já é feito toda aquela preparação, já foi feita a oração, já vão se dar os trabalhos de mediunidade, então o espírito já está próximo ao médium. E pela energia, aquela do fio que falamos no bloco passado, que é invisível, então, através da energia do espírito, começa a trocar as energias com o médium. Nós temos como diminuir as nossas energias e para equilibrar, para criar a sintonia com o espírito, que está bem próximo da gente. Muitas das vezes, essa energia, ela, quando é psicofônica, e o médium assim permite, que isso fique bem claro, o médium é que controla a situação. Então, quando o médium permite, o espírito pode trabalhar nas energias das cordas vocálicas para falar com a voz do espírito. Então, muitas das vezes, pessoas que estão no centro espírita, no público que assistem uma sessão mediúnica, eles às vezes se emocionam, falando, não, é a voz do meu pai que já desencarnou, é a voz da minha mãe, porque eles podem ser trazidos pelos espíritos orientadores para falar. Então, como podem, às vezes, se desfigurar, mas aí já é um caso de uma sessão espírita mais privada, que é de desobsessão. Mas é a prova cabal da comunicabilidade dos espíritos invisíveis conosco, espíritos reencarnados. Então, esse processo de imantação, essa troca de energia, ela é plenamente explicada no livro dos médiuns, que a gente já recomendou no bloco anterior, que procure estudar, procure ler. Primeiro que os livros, 5 livros da codificação espírita, eles são livros baratos. Você pode comprar um a cada 3 meses, um por semestre, porque não precisa ter pressa de ler, de estudar, e eles se tornam bem baratos. Como, por exemplo, você pegar R$30 num semestre, né? Isso aí vai dar R$5 por mês. Se você juntar R$5 por mês, você compra um livro desse. Aí você fala assim, mas mesmo assim eu não tenho esse dinheiro. Baixe ele gratuitamente no seu celular, para não carregar o celular, joga ele para a nuvem, baixe ele no seu notebook, no seu tablet. Ou seja, existem formas de, querendo, você ter conhecimento a esse respeito. Então, essas energias acopladas que o espírito usa é que faz o trabalho da mediunidade. Vamos para outra pergunta, professor? Sim. Essa pergunta é da Ana, do bairro Jardim Paula. De onde vem essa energia? Como conseguir transmitir energia se muitos sequer sabem dizer se tem? Quer dizer, eu acho que ela quis falar aqui, se tem energia. Uhum.
Onde elas se encontram, uma vez que o Espiritismo afirma que todos somos médiums? É bastante interessante a sua ponderação, a sua pergunta. Existe em todos nós, reencarnados, o fluido vital. E não é só na gente reencarnada, não. Nos seres animados, nos vegetais, nos nossos animaizinhos, existe o fluido vital. Quer um exemplo do que eu estou te falando? Pega um grão de feijão, planta ele num lugar propício e tudo, que tenha sol, que tenha água e tudo mais, em poucos dias ele está brotando. Ele tem o fluido vital que faz ele nascer. Pega esse mesmo grão de feijão e esmaga ele, coloca, estuda ele, vê que tem ferro, aminoácidos e tal, tudo mais, tá? Depois junta todo esse feijão, cola ele e planta, e ele não irá nascer, porque ele perdeu o fluido vital. Então nós, espíritos reencarnados, nós temos um fluido vital, essa chama espiritual que nos anima, que vivifica esse corpo material que nós estamos em processo humano para nos desenvolvermos emocionalmente, espiritualmente, moralmente. Então, existe o fluido cósmico universal, que é uma onda, que é onde todos nós estamos mergulhados. Vale repetir o exemplo do aquário. No aquário estão lá os peixes nadando lá dentro, as algas, as plantinhas que foram colocadas lá, as pedras. Então, se você passar o dedo na flor da água do aquário, você vai ver que as plantas até mexem. Ou seja, a água seria o fluido cósmico universal. Só um exemplo para entender que nós estamos todos nós mergulhados. Então a transmissão dessa energia está acontecendo agora, por exemplo. Eu falando aqui, transmitindo uma mensagem e você recebendo aí. No seu celular, no seu tablet, na sua TV, aonde quer que esteja. Em qualquer lugar do mundo, porque isso é transmitido pela internet. Então veja que é interessante. E você diz, numa parte da sua ponderação, pergunta que tem uns que a gente nem sabe se tem energia, como é que se dá esse processo da energia. Então, essa chama que nos vivifica um corpo humano, que é um universo fantástico. Nós temos alguns trilhões de células, que são números assim fantásticos, né? Trilhões, a gente não conseguiria contar. Isso é coisa da ciência, da magnífica ciência. Cada célula tem de 100 a 400 mitocôndrias. O que é mitocôndria? Mitocôndria, uma organela que fica dentro da célula, e a célula, lembrando que a gente não consegue olhar a olho nu, não consegue vê-la, só com o microscópio eletrônico. Então, essas mitocôndrias, centenas delas que ficam dentro de cada célula, de 100 a 400 por célula, elas são geradoras de energia. Então, fechou a conta, né? Nós temos trilhões de células, cada célula tem de 100 a 400 mitocôndrias, cada mitocôndria produz uma porção de energia. O coração palpita desde das horas de fecundação até a hora da desencarnação, gerando energia. O sangue que circula por todo o nosso corpo, por todos os vasos sanguíneos, levando informações a todos os órgãos, levando o oxigênio para dentro dos nossos alvéolos
e retirando o gás carbônico nesse processo nosso de respirar. Que energia fantástica! E essa energia dirigida vai gerando o ectoplasma, que é a energia da comunicação, essa energia de comunicação com os espíritos, essa base de energia das nossas orações para comunicarmos com o nosso Mestre Jesus, com o Pai Celestial. Que fantástico! Então perceba as nossas energias, o nosso coração, a nossa mente. A glândula pineal está ali atrás dos olhos e no meio da cabeça. Localizou esse ponto? A glândula pineal, com os cristais de apetita, que são essa antena parabólica geradora de energia e receptoras de energia. Fecha todo o elo de comunicação. E como o Espiritismo, a gente já falou diversas vezes, ciência, filosofia e religião. Ciência é essa busca pelo conhecimento constante, para que a gente possa destrinchar, sem ficar como um milagre qualquer, sem explicação. E a energia do espírito que vai acoplando-se aos chakras. Procure, são 7 chakras. 1 no coração, 3 para cima, que é laríngeo, frontal e... não é cardíaco, como que é o nome me fugiu agora, daqui a pouco eu lembro, semelhante a cardíaco. E abaixo, o do abdômen, do estômago, com suas cores, o que genético, essa produção de genes, que genes é uma energia, e o básico, que é o ligado à Terra. Então, a fonte de energia, coloca aí, se você tiver curiosidade, coloca no seu celular ou no seu notebook, filme referente aos chakras. Você vai ver aqueles cones circulando, gerando energias, motores geradores de energia. O coronário, ele está me lembrando aqui, e o de cima, do topo da cabeça, o chakra coronário. Então, você vai perceber que fala assim, nós temos quantos geradores? Aí você começa a perceber a grandeza que nós somos, como nós estamos abertos no mundo energético para a comunicação. Por isso dizer, todos nós somos médiuns. Basta que a gente vá se afinando e descobrir qual é o nosso caminho de mediunidade. É para escrever? É para receber? É para que o Espírito pegue na nossa mão e escreva? Ou para que a gente possa ouvir o que ele está, como um ditado na escola, e a gente escrever o que ele está ditando? É para a gente falar, pelas cordas vocais, a gente permitir que o Espírito fale? É para que a gente faça uma comunicação a longa distância, como telepatia? Então, são vários os mecanismos da comunicação. É fantástico. E você vê o perispírito, essa parte imaterial, que é um invólucro do espírito, que está escrito aqui em 3, 4 perguntas do Livro dos Espíritos, que vale a pena a gente falar, mas eu já verifiquei o tempo aqui, que não vai dar tempo, eu leio só uma e uma resposta. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura, ou como pretende alguns, está envolvido numa substância qualquer? Os benfeitores respondem, o espírito está envolvido por uma substância que é vaporosa para ti, mas ainda bastante grosseira para nós.
suficientemente vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. E o Livro dos Espíritos, ele traz mensagens para a gente que nos deixam mais inteligentes. E vai criando curiosidades cada vez mais. Porque nós vamos nos percebendo como criatura do Criador, capaz de melhorarmos constantemente. Basta querermos. Infelizmente, o nosso tempo acabou e fica aquele gostinho de quero mais. Mas a gente se encontra logo, logo. Pedimos a Jesus que abençoe a todos e que todos, para todos, nós desejamos votos de muita paz. Muita paz, até o próximo encontro. Que Deus abençoe a tua vida e a tua caminhada.